Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Papelaria Botafogo. Sempre lembrando para você se inscrever aqui no nosso canal se você estiver no YouTube, ativar o sininho, fazer seu comentário, sua crítica. Se você estiver no IGTV, seguir a gente no Instagram, se você estiver no Facebook, seguir a gente no Facebook. Enfim, estamos aí, continue acompanhando a gente. Hoje temos um vídeo um pouquinho diferente dos últimos vídeos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a experiência que a gente está tendo. Principalmente que a gente deu início com o início também da pandemia, que foi de seguir a nossa viagem na arte, não só vendendo e estudando sobre materiais, mas começando a pintar, né? A brincar, a interagir com os ateliês, nossos parceiros, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês do que a gente já fez, do que eu já fiz particularmente, porque até então eu não tinha pegado o material, né, desenhado ou pintado. A Andrea, que é minha esposa e gerente aqui da loja, pinta, desenha. O Bruno, que é o nosso grande, um dos atendentes aí mais procurados, também desenha. Enfim, eu sou o único que gosta de material, mas nunca tinha pego no pincel. E nesse momento aí que a gente está vivendo de mais reclusão, a gente quis dar um apoio maior aos nossos parceiros, nossos ateliês, e quis vivenciar também, porque essa vivência a gente acha importante, porque ajuda também no processo de oferecer o material, de interagir com o nosso cliente e de, principalmente, incentivar a prática, vivendo ali na pele as dificuldades de quem está começando a fazer qualquer prática artística. Quando a gente optou aqui na loja por mudar o foco da loja e direcionar para material artístico, a gente percebeu uma carência, né, no atendimento comercial, que você não tinha no Rio, né? É algo direcionado. Então a gente percebeu ali uma opção legal de investimento, e a gente foi se envolvendo com esse mercado e foi vendo também como é legal, divertido e diferente a prática artística, né? E por isso também que assim foi uma coisa meio pessoal minha, tentar aí começar a entender um pouco mais das dificuldades. Então hoje a gente trouxe aí as minhas primeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, as minhas primeiras obras artísticas, para falar para vocês como é que foi, né, essa primeira vivência. 4 delas em aquarela, 2 em pastel. E aí o vídeo vai muito para quem tá querendo começar e se sente assim meio sem jeito, né? Pô, eu não sei se eu levo jeito para isso e tal. Eu posso falar de cadeira que eu sou o cara que menos leva jeito para esse tipo de coisa. Apesar de ter uma coordenação motora boa, a minha coordenação física, a minha coordenação fina deixa bem a desejar. Mas o fato é de, assim, uma das coisas que a gente acha legal é quando você procura o mundo das artes para a prática, né? E a gente acha muito importante essa prática, não só para o artista, para quem está começando, mas para o artista, né? A gente sempre ouve bastante o artista falar que é pouco valorizado no Brasil, enfim. Mas a gente defende muito o ponto de vista que a gente só vai ser uma nação, um país que reconheça a arte, né? E que dê valor à arte quando a gente praticar a arte e entender a arte do ponto de vista da execução. Por isso que a gente sempre incentiva muito, muitos professores que me procuram a papelaria, muitos artistas, né, pedindo patrocínio, pedindo apoio. A gente sempre fala assim, tá legal, mas e aí às vezes a pessoa reclama, não, porque tá difícil, o pessoal não valoriza e tal. A gente fala, tá, mas você já pensou em sair um pouco desse teu papel de artista e ir pro papel de professor? Porque o que acontece? Para você valorizar a arte, você tem que entender o quanto difícil é você fazer aquilo, né? Senão você olha e você fala, isso é um borrão, isso aí qualquer um faz, né? Mas a dificuldade para você chegar àquele processo ou a concepção daquele trabalho que está por trás, muitas vezes o leigo, né? O cara que não está envolvido não conhece. E aí quando o artista sai um pouquinho do papel dele de professor, de artista, e vai para a área de dar aula, para professor, para permitir que as pessoas vivenciem naquele caminho artístico, ele dá a oportunidade da valorização da arte. Porque, na verdade, quando um professor, um artista passa a estar no papel de professor, ele não está criando necessariamente outros artistas. Na verdade, ele está, em primeiro momento, criando outros admiradores de arte, e é isso que a gente acha que falta muito hoje, principalmente no nosso país, principalmente visto que nas escolas a gente tem uma prática escolar muito conteudista, e que você deixa, às vezes, conteúdos que não são exatamente os cobrados, né, no vestibular fora, mas que seriam, pelo menos na minha visão, na nossa visão, importantes na formação
daquele cidadão, daquela pessoa, né? A gente pode citar aí a literatura de uma forma mais abrangente, não só aquela literatura dura, né? Às vezes que se torna chata, ou a própria educação artística, ou a própria educação física, muitas vezes, que se limita à prática esportiva e não ao conhecimento da prática como um todo. E no caso da educação física, eu sou formado em educação física, então posso falar de cadeira. E na área artística, isso também é bem importante. Poucas escolas têm educação artística e a gente vai criando uma sociedade que dá pouca importância para isso. E quando você começa a praticar, você começa a entender a dificuldade e entender o quanto que aquilo pode trazer de entretenimento e de divertimento também. E você passa a ser um admirador da arte e aí sim, aquilo retorna para o artista como uma forma de reconhecimento. Porque para você reconhecer o que é bom, você tem que entender o que é o objeto de discussão em si, por assim dizer, né? Então, nessa onda, a gente mergulhou de cabeça e resolveu realmente viajar na arte, aí que a gente sempre propõe, nossa hashtag Viagem na Arte, indo e praticando. Então, eu queria mostrar para vocês, essa aqui foi minha primeira obra artística, a gente fez no Expression da Rani Milha, junto com a professora Chiara, do Ateliê Chiara Escuro. Eu nunca tinha pego no pincel, né? Nunca tinha pego na aquarela, quer dizer, não para prática, né? Já peguei para estudar pigmentação, estudar a questão de como aquilo interferia nos valores, enfim, como um produto, mas não como uma prática. Essa experiência foi interessante, né? E aí a gente vai ver nas outras obras, porque a aquarela é realmente desafiadora. E é um princípio interessante, assim, apesar de ser, na minha opinião, uma técnica difícil de você reproduzir, é uma das técnicas mais procuradas. Mas o fato é que a aquarela ela não predispõe o realismo como o único formato da arte em si. O leigo, de certa forma, ele olha para o realismo como a arte, né? Então, se uma pintura um desenho está exatamente igual à pessoa, ele considera aquilo arte. Se a pintura não está exatamente igual, ele já não considera arte. Isso aí qualquer um faria. Mas o fato e a reflexão que a gente tem que fazer nesse momento é o seguinte, mas se você quer exatamente algo igual, você tira uma foto. Não necessariamente precisa só fazer um desenho realista. Veja bem, não estou dizendo que o realismo não é arte, ou o hiperrealismo não é arte, óbvio que é arte, mas não existe só esse tipo de arte. Então a aquarela ela leva muito a isso, porque a aquarela você tem muita questão da mancha, né? E que é o que vai criar uma boa aquarela. Então assim, eu vejo muitos borrões aqui, mas foi muito divertido. E a grande dificuldade que eu vejo na aquarela é justamente porque ela não fica exatamente do jeito que você gostaria que ela ficasse, né? Mas para a primeira vez eu achei até que foi bem legal essa experiência. Depois a gente veio para essa segunda experiência aqui, que eu achei que não poderia, que eu achei que foi mais difícil ainda. Era uma flor, né? Uma tulipa. Eu não gostei muito da minha tulipa. Também achamos aqui um papel da Rani Milha de 600. Particularmente ficou parecendo que o Batman está escondido ali atrás, o Batman de verde está escondido ali atrás da tulipa, mas foi bem legal, assim, foi uma experiência bem legal. Para mim, é muito difícil essa vivência, assim, esses traços que o pessoal chama de mão pesada, né, um traço muito pesado, eu realmente me considero uma mão peso pesado, realmente, porque eu já não consigo controlar muito esses traços mais fininhos, porque eram para ser traços fininhos. Mas é um barato, assim, apesar de toda a dificuldade, porque você vai interagindo e vai entendendo que você não tem muito como chegar àquela perfeição do traço perfeito. Isso é muita prática, né? Mas você vai aprendendo a entender ali a sutileza. E é divertidíssimo, assim. Convido vocês a ver as nossas lives, quando a gente faz live com os professores. Essa aqui também foi feita com a Chiara. Muito legal, muito divertido. E você vai vivenciando. Essa foi a segunda vez que eu peguei no pincel, então eu achei que foi bem legal. Quase que uma obra-prima para uma marinheiro de segunda viagem. Foi bem divertido. Aí a gente veio para uma terceira experiência, lá com a Rayana, do Sphere Studio. A gente já foi pro pastel. Eu achei que no pastel eu me saí bem melhor. O pastel, aqui a gente usou... aqui a gente usou grafite, né? Foi grafite. Foi o XL...
Foi XL, grafite e foi pastel. XL, a gente usou XL grafite da Derwent e pastel também. A gente misturou o pastel com o Derwent. Aí eu achei bem legal. É uma montanha aí com um lago, uma sombra. Achei bem legal, bem divertido. Monocromático, né? O monocromático ele dá aí por um lado, você não tem que interagir com tantas cores, o que pra mim é mó loucura. Principalmente na aquarela, eu fico louco com aquelas misturas todas, mas é um barato. Então ficou um pouquinho mais fácil. Eu achei que para a primeira obra de pastel foi bem legal, assim, ficou bem divertido. Depois, esse foi com o pessoal do Sphere Studio, a Rayana do Sphere Studio. Depois a gente vem para nossa quarta experiência, que foi também em pastel, mas já usando as cores, né? Que foi com o pessoal do Ziron Desenhos lá de Caxias. A gente fez esse cachorrinho aqui. O que eu acho assim que é legal para quem tá querendo escolher. Cláudio, o que você acha melhor? Começa com aquarela ou pastel? Pastel é o seguinte, você tem que gostar de sujar a mão, né? Porque você usa muito a mão o tempo todo, esfuminho e tal, então fica mais sujo. Esse aqui já tá, às vezes que a gente botou o fixador, mas só de mexer eu já fiquei com a mão azul. Mas por um lado, o pastel ele é mais fácil de controlar, eu achei, né? Dá pra ver, mas é mais difícil de você criar efeitos, né, diferentes, assim, esses efeitos de degradês, assim, eu achei bem, você controla, é mais fácil, né, mas, enfim, eu achei que mais fácil, assim, mas você tem que gostar de sujar a mão e acaba sendo uma feita diferente, né, você vê que rolou um degradê aqui atrás, aqui, né, o Alan lá do Ziron Desenhos propôs que a gente fizesse um degradê aqui, um azul. Não ficou um dos melhores degradês, mas ficou bem legal assim. Gostei bastante de vivenciar o pastel. E aí a gente voltou para aquarela mais uma vez com a Kiara. Essas duas foram feitas na última live que a gente fez, no sábado passado. E aí a gente fez aqui, era uma árvore, né? Eu achei que foi com uma cara de brócolis, mas era uma árvore. Esse aqui era uma planta, que aí eu tive bastante ajuda da Andrea. E foi uma viagem bem legal. A aquarela, ela tem uma coisa assim, mais legal de se lidar com a água, diferente. Mais legal não, diferente de se lidar com a água. Mas você tem que partir do princípio que você não controla. Então a mancha passa a ser, assim, o grande desafio, né? Você fazer com que essas manchas se tornem a obra. E aí, conforme você vai... uma coisa legal, assim, por exemplo, aqui também dá pra ver bem a mancha. Eu só consegui fazer esses efeitos aqui da linhazinha fininha porque a André me ajudou. Aqui foi a André que fez. Essa coisa da mancha, aí você vai começando a entender isso que eu tava... Assim, essa coisa que eu tava falando no início, a gente não considerar só o realismo ou o hiperrealismo como obra de arte, porque você começa a viajar nessas ondas aqui, nessas manchas, e começa a dar uma certa liberdade à tua imaginação quando você está apreciando a obra. E quando você está fazendo a obra, é muito divertido você tentar atingir o tom, né? Uma aquarela nunca fica igual a outra, enfim. Então, assim, foram umas vivências super legais. Eu só tenho que agradecer aí a Kiara, do Ateliê Kiara Escuro, a Rayana, do Sphere Studio, e ao Alan, do Ziron Desenhos aí, que se dispuseram a ficar uma hora com a gente aí, dando dica, ensinando a gente. E fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, porque a gente constantemente vai estar trazendo essa proposta aí pra vocês estarem vivenciando. Então, se você nunca fez e tá meio tímido de fazer, porque vai ficar feio, não fique tímido, porque as minhas árvores ficaram maravilhosas e eu tenho certeza que você também vai fazer árvores maravilhosas. E o que sempre importa nisso tudo é o processo, é o divertimento ali, e você vai aprendendo ali a superar certas limitações que te ajudam a viajar nesse mundo fantástico que é o mundo das artes. Valeu, pessoal? Então não deixe de praticar. Se você já pratica, continue praticando. Se você não pratique, vem com a gente praticar, porque se eu consegui, quer dizer, consegui assim, ainda tô conseguindo, se eu comecei, você também consegue, pessoal. Então vem com a gente, siga a gente, fique de olho nos nossos parceiros aí nas redes sociais e continue acompanhando a gente nas redes sociais. Quando você precisar de algum material, você sabe que aqui na Papelaria Botafogo tem quase tudo, pessoal. Valeu, até a próxima!